a partida do Felipe Coutinho hoje, uma partida muito para o grupo também, bem taticamente, também tecnicamente, mas queria que você falasse um pouco sobre o papel dele ao seu lado como um dos líderes desse elenco, um jogador que já ganhou tudo lá fora, numa semana de 2 decisões em que o clube não ganha um título desse tamanho há 14 anos. Eu queria que você falasse um pouco do papel dele nesses dias. Não vou falar só nesses dias. Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu tive uma conexão imediata com o Felipe, no primeiro contato, antes de treinar, e já a gente criou uma conexão muito forte. Ele tem me ajudado sistematicamente desde quando eu cheguei aqui. Teve talvez o momento mais emblemático da temporada. Eu nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos, o Coutinho teve uma subluxação no ombro e ele ficou jogando, ele tomava injeção para jogar, injeção local. Umas 4 partidas, de tamanha era a vontade que ele tinha de ficar. E isso foi uma coisa que marcou muito. Esse foi o grande momento do Felipe, para mim, desde que eu cheguei aqui. Porque todo mundo sabe, quem teve problema no ombro, sabe que é muito difícil. E ele não conseguia produzir, obviamente, o que ele poderia produzir por conta do ombro. Então perdia muito lance, que não conseguia erguer a mão para proteger a bola. Mas ele ajudava em outros aspectos de liderança. Quando ele estava livre com a técnica que ele tem, ele também conseguia produzir alguns lances tecnicamente. Então isso mostra o tanto que ele está compenetrado e conectado com o time. Desde a minha carreira inteira, acho que nunca aconteceu isso. Era uma lesão, de fato, verificar. O departamento médico, esperar recuperar. E ele se arriscou muito. E eu acho que ele chega no final da temporada, ele tem um merecimento muito grande para que coisas boas aconteçam para ele. E daqui até o final, como foi contra o Fluminense, ele é um jogador muito especial, muito criativo. Sempre falo isso, é um privilégio muito grande, um presente para o Vasco, um presente para o futebol brasileiro, ter um cara da categoria dele jogando aqui. Um outro dado importante, que o Coutinho, quase todos os jogos, ele é um dos jogadores que mais corre, somando as duas equipes. Então, ele é um cara que não frequenta mais o departamento médico, treina todos os dias, joga quase as partidas quase que na sua totalidade, com ritmo, com boa intensidade, e ele é um cara que merece muita coisa boa. Aqui Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou mais uma vez que quando você substitui um time é pensando na melhora. Quando você não substitui é porque você acha que não vai melhorar. Porém, já alguns últimos jogos você tem utilizado cada vez menos o seu banco de reserva, substituindo cada vez mais tarde. E eu queria te perguntar se você não te preocupa um final de temporada, alguns jogadores como o próprio Felipe Coutinho, Nuno, que possam demonstrar uma questão de desgaste físico, se não te preocupa para o jogo de volta, que já é no domingo, eles possam não ter tempo de uma possível recuperação, se possa afetar o desempenho deles, demorar a sair no jogo de hoje. E, se me permite, em relação ao próprio Coutinho, se ele e outros jogadores não vêm sendo substituídos com mais frequência, porque o resultado contra o Atlético Mineiro, quando você utilizou o time basicamente reserva, não foi bom, se isso influencia o fato de você estar utilizando menos o seu banco. Obrigado. Eu não tenho uma relação com o jogador, relação nenhuma com o jogador do Atlético Mineiro. E se a gente vai para essa discussão, a gente aprofundar, em alguns momentos a gente faz isso, substituir pensando no outro jogo, mas vamos fazer uma coisa, um padrão, que aí não teria esse tipo de pergunta, né? Se eu substituísse um jogador, então os 15 minutos que o Coutinho tivesse saído antes, ou no Moreira, isso que ia ter um efeito muito positivo para o jogo de domingo. Isso é uma coisa que é uma pergunta recorrente, que a comunidade do futebol gosta de fazer, mas não é uma coisa que tem uma racionalidade muito grande. Substituir o jogador faltando 20 minutos, é isso que vai determinar alguma coisa. Mais o suficiente, ele tem 4 dias para recuperar, você acha que isso é uma coisa, e você, então, aí você faz uma equação que você vai arriscar se você acha que, ainda mais hoje o jogo de final de campeonato, você vai fazer isso pensando no jogo do final de semana, que é a partida decisiva, e está acontecendo meio que ao contrário, que eu tenho para vocês, é assim, uma pergunta recorrente do Nuno Moreira. O Nuno tem jogado constantemente, tem saído até mais tardiamente, e, na minha opinião, o desempenho dele, físico dele, está melhor nos últimos jogos. Ele tem aparecido mais em outras partes do campo, está descendo mais para jogar, está sendo mais agressivo na marcação. Então, é uma equação assim, que não fecha muito com uma lógica formal, porque o futebol tem muita coisa que escapa.
Eu desde a minha carreira inteira, ninguém é obrigado a mexer no time em hipótese alguma, não tem nenhuma regra. A gente mexe, de fato, para melhorar. E eu poderia ter colocado alguns jogadores hoje. Mas você fica naquela de... Porque o time estava muito ajustado taticamente. Você fica com receio e a gente não tem quase tempo nenhum para treinar. Então eu treinei para jogar contra o Corinthians de um jeito um pouco diferente, a marcação. Aí para mexer, você fica com um pouco de receio de você mexer e acontecer alguma coisa, e ter algum desajuste, não por conta do jogador, porque não deu para dar a mesma carga de treino para todo mundo, a mesma informação para todo mundo. Então você fica no banco, a minha ideia é sempre mexer para ficar, no mínimo, estabilizar ou para melhorar o time. Isso não é porque não tem jogador que possa entrar e que eu confio no elenco do Vasco, sempre farei isso. Mas nessas partidas mais decisivas, que no jogo passado, a gente podia ter tirado os jogadores antes, mas ia ter disputa de pênalti, quem são os melhores cobradores, então é sempre uma... Não é uma... Em algumas ocasiões não é uma decisão fácil. Hoje eu pensei em trocar mais cedo, mas na hora de pensar todas essas coisas a gente leva em consideração e eu preferi não mexer. Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco? O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Dorival aqui, Matheus Fernandes, central do Timão. Dorival, quanto que você acha que a partida de hoje ficou um tanto pragmática para os dois lados, times com dificuldade de criar algumas chances de ataque? Quanto você acha que isso atrapalhou em questão mental, né, dos dois times estarem um pouco nervosos? Ou você acha que foi mais uma questão física, de leitura tática? O que você avalia da partida? Obrigado. Para mim tem um pouco de tudo. São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter 2 jogos fundamentais, que foram os jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partida de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as duas equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver. Dorival, aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão, aqui atrás. Deu para perceber que o Corinthians teve muita dificuldade para sair jogando no primeiro tempo. Você, inclusive, mostrou uma irritação ali na beira do gramado. Eu queria que você tentasse explicar qual foi o grande mérito da equipe do Diniz, o demérito da equipe do Corinthians e qual foi o tom da conversa no intervalo. Olha, não é questão de mérito ou demérito. Eles adiantaram muito bem a marcação deles, conseguiram pressionar em alguns momentos. Nós tínhamos um corredor de saída, nós não aproveitamos. Nós estávamos tendo uma morosidade na nossa troca de passes, o que estava dificultando a nossa saída, a liberação de jogadores no meio-campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam essas bolas, justamente por essa troca um pouco morosa que nós fazíamos. Isso tudo foi dificultando, e com o passar do tempo, enervando tanto uma quanto a outra equipe. O Vasco, naturalmente, tendo um jogo um pouco mais equilibrado, o Corinthians necessitando acelerar e não tendo essa possibilidade de aceleração.
nós mesmos dificultamos aquilo que poderia ser um jogo um pouco mais movimentado, um pouco mais dinâmico. Eu acho que nos faltou bastante isso. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Muito foi falado aqui sobre o jogo, questões táticas, individualmente de alguns atletas. Agora, uma cena que me chamou a atenção foi ao final do jogo, a geração de imagens da transmissão flagrou um bate-boca seu com um torcedor. Você pode explicar o que gerou aquilo ali? Como chegou nessa situação? Não, Obrigado. É muito simples. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata.